E aí, cadê meus ouvintes de estrelinhas que brilham tanto na nossa podosfera? Passaram bem a última semana sem episódio? Tá tudo uma merda! A minha vida aqui é uma desgraça. Isso aqui é uma porcaria! Não gosto, odeio, ninguém gosta. Já acabou, Jéssica? Sejam muito bem-vindos à Zona Etérea do Astro Brasilis, o podcast pra quem nunca acreditou que Michel Temer é golpista. Se você acredita em pluralidade dos mundos habitados, tábua de Ouija, psicografia e que ninguém na Americana sabia do rombo de mais de 40 bi, esse é seu podcast. Para mí es un privilegio total de presentar a la estrella de este programa. Eu sou a Chu, a sulfutriqueira político astral, e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das estrelas. Então, né, ouvinte estrelinha, a gente passa uma semana sem fazer leitura energética do governo federal e pronto. Já avisei que vai dar merda isso. Já tem pedido de impeachment protocolado por deputado golpista, crise humanitária em tribo Yanomami e mercado jurando que não dava pra saber que a Americanas estava na merda. Então bora lá retomar, porque esse governo precisa de muito aviso astral e corpo fechado. Vamos nessa. Vamos puxar um oráculo de cor e seguimos com o vermelho, chamando a atenção aqui do nosso oráculo de cor. Dessa vez, com uma previsão de sucesso das pautas do governo para a próxima semana. Chupa que a cana é doce, meu filho. Importante que todos os ministérios e secretarias acelerem aprovações, apresentação de projetos e conversas ou reuniões. Aproveitem a energia do vermelho sucesso, galera! Vamos tirar o nosso orixá. Aff, Maria! O Molu é o orixá dessa semana, já pra deixar a gente de orelha em pé mesmo, viu? Eu tive que tomar umas caipirinhas de Lexotan. Esse é o orixá da transformação e da representação do ciclo da vida. Então, assim, nem o mês de governo, né? E essa energia chega pra dizer que na próxima semana será preciso promover mudanças drásticas em áreas que seguem batendo cabeça. E uma delas forte aqui é a da defesa, o controle da milicada. Semana importante pra rever quem tá fazendo o seu e quem não tá. Vai trabalhar. Pra já descartar possíveis frutas podres, por assim dizer, né? Eita! Por fim, aqui vamos puxar uma carta do Zodíaco. Xiii, burnout tá chegando aí nos primeiros 30 dias de governo Lula. Eu tô exausta! Temos para a próxima semana a energia de Urano, pedindo muita atenção aí à saúde física e mental de todos, todas e todes no governo federal. Essa carta também pede uma atenção maior na autonomia de alguns ministérios e secretarias, para que possam andar mais rápido com suas pautas, sem precisar ficar pedindo aprovação superior o tempo todo. Esse recado tá muito direcionado também para o cuidado humano. Então aqui estamos falando em específico com pastas como povos originários, direitos humanos, mulher e igualdade racial, além de, claro, um grande alerta para o Ministério da Saúde. E você, ouvinte estrelinha, o que você tá sentindo aí no seu coração para a semana em que o novo governo completa um mês? Comenta lá nas nossas redes, são todas @AstroBrasilis. Aproveita e segue a gente. Bora então para os assuntos de hoje no Astro Brasilis? No episódio de hoje, reforma tributária. Nem completamos 30 dias do governo Lula e já estamos todos bem preocupados com essa reforma tributária, que, de acordo com os ministros Haddad e Tebet, precisa ser aprovada ainda esse ano. O ouvinte estrelinha tá preocupado querendo saber. Essa proposta vai só unificar os tributos? Vai baixar a carga tributária do trabalhador? Vamos todos nos foder tal qual a reforma trabalhista? Segura aí pra ouvir o que os nossos oráculos têm pra nos contar. A crise do povo Yanomami. Descobrimos que os Yanomamis estão sofrendo com o total descaso do governo do ex-presidente Jeg. Dona Damares largou todos eles à míngua, morrendo de desnutrição e doenças que são tratáveis. Queiroga e Pazuello também sujaram as mãos com o sangue dos povos originários, além da liberação criminosa de garimpo nessas áreas. Queremos saber então, com os nossos oráculos, o que vai acontecer com os Yanomamis e com os criminosos responsáveis por mais um genocídio. Excursão patriota pra Orlando. Desde a tentativa burra e frustrada de golpe patriotário, temos um grupo de políticos passeando em Orlando e provavelmente combinando o jogo com o Jag de Miami, lá nos Estados Unidos. E nós perguntamos aqui o que esse povo ainda tá fazendo lá, né? É excursão patriota pra Disney? É conspiração criminosa? É outro golpe? É passada de pano? Já já você vai saber. Punição pros milico vai tá tendo? O 8 de janeiro ainda tá reverberando na esfera militar. Todo tipo de movimentação tá acontecendo. É troca de comando, ex-ajudante de ordem golpista deixando de assumir cargo,
cargo, milico democrata e milico ofendido. Mas vem cá, seu Flávio Dino, aquele lance de sem anistia vai rolar mesmo? E esses fardados golpistas serão todos punidos? Ou teremos Múcio só passando a mão na cabecinha pra afagar? Solta a vinheta! Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eterno. Começando aqui o episódio 33 do Astro Brasilis e desde já eu peço desculpas aí, ouvinte estrelinha, por não termos conseguido subir episódio semana passada. Eu sei que eu sou merda. Mas sabe como é, né? A gente tem que pagar boleto e eu preciso da ajuda de vocês mandando pix e apoiando o nosso trabalho. Porque, por enquanto, a gente não consegue viver de podcast, então o emprego e os freelas precisam acontecer. Sorry. E nas sugestões semanais que eu peço pra vocês, teve ouvinte estrelinha demonstrando preocupação com o assunto, que caso não tenhamos golpismo nesse país já, né, de novo, vai precisar da nossa atenção e fiscalização. Sim, é ela, a famigerada reforma tributária. Olha, uma das maiores frustrações do presidente Lula foi, apesar de ter encaminhado uma proposta de reforma tributária em 2007, com o apoio dos 27 governadores da época, não conseguiu sensibilizar o Congresso Nacional para aprová-la. Obviamente que está em negociação lá os termos, mas a orientação dela no que diz respeito aos chamados impostos indiretos, ou seja, não é o imposto de renda nem imposto sobre patrimônio, aos impostos indiretos, que é aquele que você paga quando você compra um bem ou serviço, está bem encaminhada por essa proposta. E isso vai ser uma grande mudança estrutural no nosso país. Fernando Haddad já fez uma promessa, que é não mexer na alíquota do IPI ou de repente até extinguir esse imposto. Você é o bichão mesmo, hein? Além de se segurar em duas PECs que já estavam meio que em tramitação no Congresso. Essa reforma tem mais objetivo de simplificar a cobrança de impostos, mas não necessariamente reduzi-los. Que porra é essa, Marreco? E ele promete que veio aí reforma tributária até junho, tá? Mas o povo tá querendo mais do que só a simplificação da cobrança de impostos. Já como diz a nossa ídola Carla Cristina, beijo, amiga, o de cima sobe, o de baixo desce, né? E a alíquota do pobre, que cada vez fica mais pobre, não condiz com a grana que ele recebe e movimenta. E aí hoje vamos estrear um oráculo novo, presente da nossa ouvinte estrelinha Elaine Gontija aqui pro Astro Brasilis. Obrigada, amiga, eu amei. É o Oráculo dos Animais de Poder, dá papel e tudo, que é um set de cartas com ilustrações e recados muito fofinhos. Assim a gente deixa pra pegar no pé da Haddad mais pra frente, né? Tem 4 anos ainda. Então vamos começar já perguntando a primeira coisa que o povo quer saber. Nessa reforma tributária, tem espaço pra redução de alíquota pro trabalhador? Ou o único isento de imposto é o cara que tem jatinho, hein, minha gente? Vamos embaralhar as cartas. Temos as cartas do urso, o golfinho e o corvo. Olha, o 20 estrelinha, só se o Haddad tirar do rabo. É verdade, quer dizer, às vezes não. O urso é o animal do silêncio, de fazer as coisas sem grandes movimentos e chegar de surpresa. Então começa que temos aqui uma energia que denota o seguinte: se der pra fazer essa redução, isso só será anunciado de última hora. Mas aí a gente tem as cartas do golfinho e do corvo aqui explicando alguns pormenores de resolver essa situação aí de redução de alíquota agora. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Primeiro o golfinho, que é uma energia literal de mergulhos profundos com o uso da intuição e do coração. Ai, meu coração que sente isso. E sejamos francos, né? Ninguém no Ministério da Fazenda ou do planejamento vai fazer nada nesse momento que prejudique a arrecadação. Ainda mais depois do buraco das contas públicas que foi descoberto durante a transição. O irmão não vai receber a bênção. Aí temos o corvo literalmente concluindo que só tirando o coelho da cartola e o Haddad virando Houdini pra fazer esse valor baixar pro trabalhador. Que merda, hein? Enfim, né? Torcer pra que pelo menos aumentem a arrecadação entre os mais ricos e deixem a gente que é pobre ter um segundo de paz com o leão, né? Aham, Cláudia, senta lá. Outra grande dúvida é sobre a oposição votar com o governo por essa reforma. Será que a articulação política consegue esses votos para passar a reforma até junho, como a Haddad pretende? Vamos embaralhar as cartas. O morcego, o coiote e o sapo. Temos aqui, gente, uma aprovação aí realmente rolando, com o governo e a oposição trabalhando juntos. Deus escolheu as coisas loucas. O morcego tem a vibração de renascimento desse Congresso, um pouco mais unido, menos lesado da mente, né? Com o coiote aí dando um suporte de leveza nas conversas dessa reforma e o sapo transmitindo a vontade de purificar o Congresso. Ou seja, aqui pra mim na leitura, quem votar contra essa reforma certamente vai ficar mais isolado na Câmara e no Senado. Eu acho é pouco. Por fim, nossa pergunta principal é: a reforma tributária vai ajudar o país a avançar na economia, minha gente? Vamos embaralhar as cartas.
Olha, temos o cisne e o elefante beija-flor. Nossa, que otimismo astral, ouvinte estrelinha. Eu tô muito felizão aí. Essa tríade animal traz aí muita leveza, elegância, positivismo como conclusão da aprovação da reforma tributária. Isso aqui é um manicômio. É um verdadeiro manicômio. Olha, desejamos aqui uma boa sorte pro ministro Haddad, porque essa reforma tá prometida lá desde o governo FHC. Mas, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Será que agora sai mesmo essa reforma tributária? A crise dos Yanomami. Ouvinte estrelinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já duvidou por um minuto que fosse que aquele jegue de Miami jamais faria algo pro bem das aldeias dos povos Yanomami nesse país? Merda nenhuma! Desculpa! Pois bem, na semana ausente do Astro Brasilis, o país constatou através de imagens chocantes o que aconteceu com esses povos originários. E as cenas são, assim, terríveis, gente. Nos últimos 4 anos, quase 600 crianças morreram por doenças absolutamente tratáveis. Estamos falando de diarreia, desnutrição, verminose e outros. Há relatos, inclusive, de que casos de verminose ficaram tão severos que os doentes estavam expelindo vermes pela boca. Olha, gente. Deus que me perdoe. É desumano o que eu vi aqui. Eu sei que o assunto é sério e a gente já começa daí. Vamos pro quiz do Astro Brasilis. Atenção, qual o nome do medicamento usado para tratar verminoses e que o jegue de Miami jogou no lixo, chamando de tratamento precoce para a cura da Covid-19? Opção A, paracetamol. Opção B, ivermectina. Opção C, Rivotril. E opção D, Cialis. Tempo. E a resposta é... Ivermectina mata bichas, hein? Toma cuidado, hein? Então, né, gente? E não vamos esquecer que, além da ivermectina, jogaram fora aí centenas de milhares de comprimidos de cloroquina, que trata a malária e que anda agora em falta para distribuir nas aldeias de povos originários num geral. Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. Depois do que o país viu com os próprios olhos, o presidente finalmente dispensou 33 coordenadores da FUNAI e outros 4 servidores, além do Ministério da Saúde, terá acertadamente decretado emergência de saúde nesse território. Então nós viemos aqui nessa comitiva para constatar essa situação e também tomar todas as medidas cabíveis para a gente resolver esse problema. Precisamos também responsabilizar a gestão anterior por ter permitido que essa situação se agravasse ao ponto, né, de chegar aqui e a gente encontrar adultos com peso de criança e crianças em uma situação de pele e osso. Então é muito importante essa vinda aqui do presidente Lula, que está com todo o comprometimento da gente resolver aqui essa situação que se encontra o povo Yanomami. Foi montada aí uma grande força-tarefa para tentar cuidar das urgências e o Exército finalmente está fazendo alguma coisa, levando alimentos para essa população. É uma emergência sanitária de importância nacional, semelhante a uma epidemia. É isso que precisa ficar claro. O governo do jegue de Miami, que eu vou substituir a partir de agora por isto aqui, ajudou a matar todas essas crianças, ignorando aí mais de 30 pedidos de ajuda nos últimos 4 anos de gestão genocida. Quase 4 anos atrás, já acionamos órgão público sobre a situação do povo Yanomami. Então é muito importante a gente relembrar a crise sanitária, uma situação muito vulnerável no meu povo Yanomami. Então isso é importante, a gente pode falar às nossas crianças que estão repercutindo desnutrição, de doenças, por mergulho. E as crianças, os Yanomami, somos contaminados por uso de mergulho, de garimpo ilegal. Então isso é uma situação muito grave que nós estamos vivendo, porque o governo passado não nos atendeu, nós não fomos protegidos. Então isso é um resultado dos governos anteriores que fez para a sociedade Yanomami e Ecoano. Engraçado que até para o Ministério da Justiça eles pediram socorro. E Sérgio Moro, André Mendonça e Anderson Torres não fizeram porra nenhuma, né? Só pra tocar o fundo a Edith Piaf, né? E quem mais estava envolvido nesse genocídio, você me pergunta? Ele, General Augusto Heleno, que ajudou a meter garimpo ilegal na região. Foi ele a pessoa que autorizou a invasão, não apenas autorizou, como ele deu todo o suporte legal, ainda que ilegal, porque a nossa legislação não permite
permite esse tipo de ação que ele fez, mas foi ele que fez. Ele autorizou que houvesse o aumento indiscriminado de explorações, de pesquisa e da atuação do garimpo. Foi ele. A lista é conhecida desses verdadeiros culpados pela dizimação do povo Yanomami. Além de Heleno e o... completam a lista Ricardo Salles, Damares Alves, General Pazuello, Queiroga. Só cidadão de bem, né? Eu não sabia nem o que era o SUS. E o presidente da Anvisa, ficando indignado... Eu tô indignado! Também falou sobre a situação do povo Yanomami. As outras cenas tão tristes e tão terríveis que nos remontaram às cenas que só vimos em documentários, também da Segunda Guerra Mundial, as cenas do Holocausto na Segunda Guerra, quando vemos pessoas com ossos cobertos apenas por pele e vemos que isso acontece em nosso próprio país. Como se chegou a esse ponto? Pois é, né? Todo mundo estarrecido, ouvinte Estrelinha. E queremos saber aqui das cartas do Caminho Sagrado se essa crise humanitária terá seus responsáveis investigados e punidos. Vamos lá? Bora embaralhar as cartas aqui. Temos a Hora de Poder, Sinais de Fumaça e Contador de Histórias Invertidas. Seu sem vergonha! A Hora de Poder fala da entrada em um período alegre de alívio e equilíbrio em toda essa situação, que eu tô particularmente vendo como voluntariado e com as ações de resgate e atendimento do SUS aí que já foram imediatamente implantadas. Já a Carta de Sinais de Fumaça, que tá falando de êxito em comunicar sua mensagem aos outros. Mas como ela saiu na posição invertida, não pode ser bom em termos de vigiar e punir. Falta consenso em quais pessoas responsabilizarem na busca de provas robustas. Seu burro! Fora que nesse momento existe ainda aquela Operação Lesa Pátria que vem dando bastante trabalho para os órgãos de investigação e o judiciário. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Por fim, aqui o contador de histórias também chegou na posição invertida. O que poderia aí ser no futuro uma expansão da investigação se contrai, ficando esse caso absurdo isolado a alguns ministérios e com pouca ação das autoridades. Aí para responsabilizar quem deve responder por esse crime humanitário. Olha, o povo Yanomami não tem um segundo de paz. Não teria outra leitura nesse bloco. Mas tendo em vista essa resposta aqui das cartas, acho que vale a gente perguntar se teremos alguma outra forma de punição vinda de fora. Como tipo o Tribunal de Haia, a ONU se envolvendo, algo do tipo. Ao menos algo que não deixasse passar em branco essa lista de criminosos bolsonaristas que contribuíram para a situação por lá chegar no pé que chegou, né? Vamos embaralhar as cartas. Ok, carta cara pintada invertida, roda do arco-íris e seres trovão. É, minha gente, veio aí. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Aqui é cara pintada invertida, confirma o bloqueio interno de se investigar com profundidade e falar do assunto responsabilização, com mais ênfase aqui num primeiro momento. Só que temos a roda do arco-íris aqui junto com a carta dos seres trovão, mostrando que o assunto deve ganhar cada vez mais repercussão internacional, especialmente na frente de direitos humanos. E isso vai causar pressão nas autoridades para buscar os culpados. Bom, em conclusão, temos aqui um primeiro momento de inação das autoridades de investigação e justiça, mas que graças à pressão internacional, o governo vai aí buscar mais informações e investigar com mais profundidade o assunto após um certo tempo. Se o Brasil quer ficar bem na fita lá fora, terá que fazer algo a respeito. E vamos combinar, vem estrelinha? Prova deve ter os montes, porque a gente tá falando aqui de pessoas más, porém burras e rasas, como diria Leila Germano. Beijo, Leila. Teve gente que largou minuta de golpe escrita em casa. Então não deve ser difícil achar provas que enquadrem Damares, Heleno, Salles e outros. Excursão patriota. Bom, ouvinte estrelinha, sabemos que o... não passa de um cagão de quinta categoria, né? Como a gente falou no bloco anterior, ele e seus aliados são pura maldade, mas são burros feito porta. Vai ser burra no inferno! Antes da posse do Lula, provavelmente com medo do ministro da Justiça comunista... Querida, cheguei! fugiu feito um rato para os Estados Unidos e transferiu seu cercadinho para a porta da casa do José Aldo em Orlando. Anderson Torres tinha tirado férias, coincidentemente no mesmo lugar, um dia antes do 8 de janeiro. E agora ele foi de gaiola da JK, aguardando aí para ter seu depoimento tomado. Você se fudeu! Isso causou incômodo dentro da política norte-americana. E agora temos vários deputados e senadores governistas pedindo a expulsão, extradição, cancelamento do visto do... Ele até treinou pra tentar ser estagiário sênior no mercadinho. E como diz Jair Me Arrependi, o inferno do...
é ter que ficar tirando foto, ser tocado por patriotário o dia inteiro. A minha vida aqui é uma desgraça. A gente leu no último episódio sobre a volta pro Brasil e vamos aguardar. Mas a Michelle já desembarcou por aqui sozinha, de máscara, o orgulho da OMS. Enquanto não volta, uma excursão patriotária se deslocou do Brasil em direção a Orlando. Lê-se aqui General Milton Mourão e o ex-juiz Marreco. Já tantas vezes humilhado publicamente pelo... A galera na internet não perdoe, já tá chamando isso de foro de Miami. Acertou, miserável. E vamos entender aqui alguns entremeios usando o oráculo da sabedoria. Nossa pergunta é uma só. Quais eram as intenções dessa duplinha atrapalhada em suas aventuras pela Flórida? Vamos embaralhar as cartas. Eita, saiu 4 cartas aqui, deixa eu aceitar, vamos ver aqui. Tudo o que reluz, a emenda, a paz e história sem fim. Em suma, não adianta esses dois virem com historinha que for sobre os motivos que os levaram a fazer essa viagem. Tem muito mais intenções do que eles fingem ter. Tá pensando negativo. E isso tá bem claro pela carta do Tudo que Reluz. Essa carta fala sobre a imagem ilusória que a dupla sertaneja Moro e Mourão quer passar aí versus o que realmente foram aprontar em Orlando. Aqui a carta da emenda, junto com a carta da paz, fala que o principal objetivo da viagem dos dois é a de tentar consertar as cagadas do ex-chefe. E a combinação do jogo com a carta da história sem fim tem 2 interpretações aqui. A primeira, mais simples, é de ordem ideológica, justamente querendo suavizar o radicalismo de Bolsonaro, digamos, por um bem maior, qual seja a manutenção da extrema-direita, mas de maneira mais cor-de-rosa. A segunda é a que a minha intuição tá gritando aqui como confirmada, é que os dois foram pra lá resolver pendências que os implicam como cúmplices do... É o famoso rabo preso que os dois estariam tentando evitar para não terem seus mandatos de senadores manchados já na largada, né? Deu errado. É, gata. Só que assim, né? Juntar um ex-juiz incompetente, um general burro e contraditório, com um QI baixíssimo de um ex-presidente golpista, não vai sair nada desse tal foro de Miami, né? No máximo, é só um papo com o pateta. Punição pros milicos, vai tá tendo? Bom, o último episódio lembrou os ouvintes estrelinhas da cronologia dos fatos em relação a tudo que rolou pra culminar na tentativa de golpe do 8 de janeiro e depois as consequências. Então a gente não vai ficar aqui reprisando. Se você esqueceu alguma coisa, corre lá no episódio 32 pra ouvir. Fato é que se vive nesse país com medo de milicada e desde a redemocratização é uma passada de pano em cima da outra e no governo Lula não foi muito diferente não. Pessoas alopradas. Antes do dia 8, todo mundo estava cheio de dedo em relação à quebra do sigilo de 100 anos, sobre a possível punição do general Pazuello. Eu não sabia nem o que era o SUS. Naquele final de maio, lá no Rio de Janeiro, em 2021, lembra que ele participou de um ato político, tem foto dele, tem discurso dele, mas ele jura que ele não participou de ato político? Bora, Exército! Faz a linha, porra! Depois do dia 8, o Lula endureceu o discurso, exigiu punição a todos os militares envolvidos, mas o José Múcio... Zé Múcio, me permite, eu sou apaixonado por você, Zé Múcio. Prefere fazer carinho e passar pano pra esse povo verde-oliva sem o menor escrúpulo. Nossa, é um inferno isso. Aliás, o povo também já se manifestou. E vocês acham que teve até general recém-nomeado falando nisso, defendendo a democracia? Para de ser doida! Vamos lembrar para os ouvintes estrelinhas mais esquecidos que os milicos permitiram aqueles acampamentos golpistas. E de um deles saiu uma bomba que poderia ter matado centenas de pessoas no aeroporto internacional do DF. Eles também bloquearam a ação da PM do DF no dia 8. Deram dicas e truques para golpistas e terroristas fugirem. Ou seja, crime não faltou, né? Pra gente fechar esse episódio, você ir lá fazer seu macarrão, queremos saber aqui com o Tarô de la Nu o destino dessa milicada que cometeu crimes contra o Estado Democrático de Direito e contra o patrimônio público. Vamos saber? Vamos embaralhar as cartas então aqui. 6 de paus, as de copas e a lua. Olha, ouvintes estrelinhas, só por Deus. Que tristeza. O 6 de paus aqui tá deixando bem claro que esse povo tá muito autoconfiante que nada vai acontecer com os militares terroristas e golpistas. A gente tem que estar com um cadernal do lado, hein? Mas o as de copas fala de uma excelente oportunidade energética de renovar o funcionamento e a relação entre milicado e governo. Pra colocar esse povo de volta na caserna aí com o rabinho entre as pernas, virando, como diz o Daniel Souza... Burocracia do Estado não dá palpite.
A Lu aqui vem mostrar que seguimos numa divergência de opinião interna no governo Lula sobre o que fazer com esse povo de coturno. Mas a carta da Lua fala de fases, de paixões e de ilusão, ouvinte estrelinha. O Brasil não aguenta! É necessário aí que alguém abra os olhos do presidente e do seu ministro da Defesa carinhoso. Zé Moço, me permite, eu sou apaixonado por você, Zé Moço. Do contrário, seguiremos pisando em ovos com uma instituição que não é poder moderador. E aí a gente vai retroalimentar a sanha golpista. Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Obrigada, ouvinte estrelinha, por ficar comigo sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos, pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Aliás, obrigada, viu? Vocês têm compartilhado bastante e novos ouvintes chegam todos os dias. Obrigado, meu Deus! Se você quer ficar firme nessa constelação familiar, agora você pode ajudar o Astro Brasilis a sair do seu eterno Mercúrio retrógrado financeiro. Manda uma energia de troca pra gente acessando apoia.se/Astro Brasilis. Também tem o Pix que tá lá no nosso perfil do Twitter, tá? Beijos especiais pra todos os nossos queridos ouvintes que sempre interagem conosco no Twitter, no Instagram, com as fotos das leituras de cada episódio e também lá no cu. Não esquece de seguir a gente, é @AstroBrasilis. 2 beijinhos especiais, um pra Elaine Gontijo, minha amiga, amei o oráculo, tô amando ler ele, é muito gostoso, muito fofo. E outro beijo pra minha amiga Carla Cristina, que eu não via fazia tempo, então hoje tem menção honrosa aqui pras duas. Esse podcast usou referências de Equilibrium, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, CNN, Correio Brasiliense e os oráculos Tarot de la Nuit, Wisdom of the Oracle, Cartas do Caminho Sagrado e Oráculo dos Animais de Poder. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi mais um Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eternum. Um beijo pra você e até o próximo episódio. Aviso importante: todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, aí vai de você. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.